Gente, pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 10. Pastor, que mensagem é esta hoje que o Senhor vai colocar no nosso coração? Eu quero que você entenda hoje, gente, que existe a revelação de homens e existe a revelação de Deus. Lembre que toda a palavra de Deus, toda a Bíblia Sagrada são exemplos. E os exemplos que Deus vai te dar hoje é que você venha pegar os exemplos de hoje e os exemplos da Bíblia. E você colocar lado a lado e ver se são iguais ou se parecem. Por quê? Se a Bíblia diz que o povo de Deus sofre por falta de conhecimento, é porque muitas pessoas, infelizmente, estão sendo enganadas. É por isso que a Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. Então, quer dizer, se o povo tem falta de conhecimento, é fácil enganar as pessoas. E o que Deus ele quer é que você não seja enganado com facilidade. Ou que você não seja enganado nunca. E como que isso vai acontecer, pastor? Através da revelação da palavra de Deus. Hoje eu vou mostrar para você uma pessoa que recebeu uma revelação. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia uma pessoa que teve uma visão, que recebeu uma revelação de Deus. Eu vou mostrar para você tudo o que aconteceu com ele. Tudo o que aconteceu na hora da revelação, antes da revelação e depois da revelação. Tudo o que aconteceu. E eu quero que você entenda se há diferença entre a revelação de hoje e se existe diferença entre a revelação de antes. Porque a única forma de você não ser enganado é você colocar as revelações de antes e a revelação de hoje, lado a lado. E você vai entender se é de Deus ou não. E não vai ser eu, o pastor Jefferson, que vai falar para você. E sim a Bíblia que vai mostrar para você se de fato é de Deus ou não é. Porque como eu preguei aqui no altar, né, eu falei para as pessoas, quantas são as pessoas que nos dias de hoje estão se desviando da igreja porque uma pessoa usou o nome de Deus em vão e falou para outra pessoa que ia acontecer isso, isso e isso, e não aconteceu, e a pessoa, por incrível que pareça, saiu da igreja, se desviou da presença de Deus e falou que nunca mais vai buscar Deus, porque um homem usou o nome de Deus em vão e não aconteceu aquilo que ele falou, como se Deus tivesse alguma coisa com aquilo. A única forma de você saber que foi Deus que falou é quando se cumpre. A outra forma de você saber que não foi Deus que falou é quando não se cumpre. Quando não se cumpre, veio do homem, mas quando se cumpre, veio de Deus. Entenda isso. A palavra do homem cai por terra, mas a de Deus permanece firme para sempre. Então hoje eu estou aqui trazendo para você essa mensagem, para que você tome a sua própria decisão. Você vai ouvir a palavra e você vai tomar a sua própria decisão. Lembrando que no final da mensagem eu vou estar orando junto com você com um copo com água. E esse projeto de 21 dias que termina hoje, eu vou abençoar esse copo com água. E eu tenho a certeza que Deus vai te honrar e vai entregar o que você precisa. Tá bom, gente? Daniel, capítulo 10, no versículo 10. O título da mensagem é o título dessa live. Daniel é consolado. Olha isso. Daniel é consolado. Versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Olha isso. A Bíblia fala aqui que Daniel, ele foi tocado por uma mão. E essa mão tocou nele e colocou Daniel de joelho, com as mãos no chão. Mas pastor, por que Daniel estava nessa situação? Depois, quando terminar essa live, ou amanhã, eu quero que você leia o capítulo 10, no versículo 1 até o versículo 9. Porque eu vou dar para você aqui um resumo do que é essa mensagem. Pastor, o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus ele deu para Daniel uma visão. E nessa visão ele conseguiu enxergar algo. E a Bíblia diz que Daniel estava caminhando ele e pessoas do lado dele. E Deus deu para Daniel uma visão qual ele enxergou. Só que as pessoas que estavam do lado de Daniel não conseguiam enxergar nada. Mas a Bíblia fala que a visão era tão grande, o propósito era tão grande, que veio grande temor sobre as pessoas que estavam do lado de Daniel. E a Bíblia fala que essas pessoas fugiram, foram embora com medo.
porque o temor foi muito grande derramado sobre aquele lugar. E Daniel ficou sozinho. E quando Daniel ele teve essa visão, a Bíblia fala que a visão foi tão grande, foi algo tão extraordinário, tão poderosa a visão que Daniel teve, que a Bíblia fala que Daniel ele caiu com o rosto em terra. Daniel ele caiu como morto no chão. Então Daniel caiu com o rosto na terra, sem força nenhuma, quando ele teve a visão. E por isso que Daniel aqui ele estava caído com o rosto em terra. Só que o anjo tocou nele, sacudiu Daniel e colocou Daniel de joelho. Colocou Daniel de joelho. Então veja como que é as visões de hoje, veja como que é as revelações de hoje e veja como que aconteceu as revelações antes. E você vai tomar suas próprias conclusões. Não serei eu que vou falar, é você que vai tomar a sua conclusão. Porque ou você continua sendo enganado, ou Deus ele te dá conhecimento e nunca mais ninguém te engana. Então aqui, quando Daniel ele teve a visão foi tão forte que ele caiu como um morto. Ele não tinha mais força nenhuma no corpo dele. Ele caiu com o rosto no chão, em terra. E ele estava caído, deitado no chão como morto. Só que o anjo tocou nele e colocou Daniel de joelhos. E olha o que diz a Bíblia, continuando, versículo 11. E me disse, o anjo disse para Daniel, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé e tremendo. Olha isso. E eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante. Na visão que Daniel teve, a Bíblia fala que Daniel estava em consagração durante 3 semanas, que dão 21 dias exatos. Então veja, como que é a revelação de antes e a revelação de hoje. Daniel, um homem de Deus, tanto que o anjo acabou de falar, né? Daniel, homem muito amado. Então Daniel, ele se separou e se consagrou durante 21 dias, que a Bíblia diz 3 semanas. E ele se consagrou. E nessa consagração, a Bíblia diz que Deus deu para Daniel uma visão. E a Bíblia fala que Daniel viu, né, um homem, o qual o rosto dele tinha o rosto de trovão, né, os olhos como fogo. Deus dá um exemplo lá, depois você vai ler na sua casa. Depois você vai ler o capítulo 1 até o capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 9. O que eu estou falando para você aqui é um resumo dessa mensagem. Porque a mensagem que eu estou lendo é do capítulo, versículo 10 para frente. Então, Daniel ele estava de consagração durante 3 semanas, que dão 21 dias. O anjo apareceu, né, através de uma revelação para Daniel. Daniel ficou sem nenhuma força no corpo. Ele caiu como se tivesse morto. O anjo tocou em Daniel e colocou ele de joelho. E depois o anjo começou a falar com Daniel. E uma das coisas que o anjo disse para Daniel foi, fique de pé. E quando o anjo disse, determinando, a Bíblia fala que Daniel ficou de pé. Só que ele ficou de pé tremendo. Escuta isso. Daniel, diante da visão e diante daquela situação, quando o anjo colocou ele de joelho e depois mandou ele ficar de pé, a Bíblia fala que ele ficou de pé tremendo. Por que, pastor, ele ficou de pé tremendo? Porque é um medo. A questão do que ele estava vendo, tudo que estava acontecendo diante do olho dele, tudo que ele estava ouvindo, tudo que estava acontecendo ali, ele estava com medo. Tanto que as pessoas que estavam próximas a Daniel não viu nada. Mas o temor naquele lugar foi tão grande que os amigos de Daniel saíram correndo. Perdão, as pessoas que estavam do lado de Daniel saíram correndo. Se você for ler depois a mensagem antes, você vai ver. As pessoas que estavam perto de Daniel fugiram, correram. Mas Daniel, ele levantou porque o anjo falou, levanta agora. E ele levantou tremendo. Tremendo. Então você vai começando a ver o que vai acontecendo, né? A revelação de antes para a revelação de hoje. Eu estava explicando para as pessoas, que às vezes a pessoa me ouve falando isso, né? E às vezes a pessoa fala assim, ô pastor, então quer dizer que fulano de tal está errado, o senhor está certo? Não, não é questão disso não. Não é questão de ser melhor do que o outro, nada a ver. A questão é que Deus ele nos chamou para pregar a palavra, não foi para inventar coisa. Deus chamou a gente, pregadores, que são os mensageiros, para orientar o povo. Não para orientar o povo com coisa nova, mas para orientar o povo através da palavra. Só isso. Só isso.
Então o povo será salvo pela palavra. O povo será liberto pela palavra. As pessoas serão curadas pela palavra. Tudo através da palavra. Eu estava ensinando hoje para as pessoas para você ver como que é poderoso, né? Lá em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, Deus ele fala que todas as coisas ela veio existir por causa da palavra. Como assim, pastor, por causa da palavra? A Bíblia diz assim, ó, Deus, né, lá no livro de Gênesis fala, né? Deus disse: haja luz. E a Bíblia diz que automaticamente houve luz. Tá vendo o poder da palavra? A Bíblia diz que a palavra é o verbo. O verbo é Jesus. E hoje você vê nos dias de hoje, pastor, o que está acontecendo antes e o que está acontecendo hoje. O verbo é a palavra. A palavra é Jesus. E todas as coisas veio existir por meio dele. É o que diz a Bíblia. Se não fosse por ele, nada do que foi feito se fez. Hoje, para você ver como que é a fé, você não vê Jesus, mas você ouve. E quando você ouve, você usa a sua fé para acreditar. E quando você acredita, você se lança. Quando você se lança, você tem certeza. Porque ninguém se lança se não tiver certeza. E o que te deu certeza foi você ouvir. Ouvir que Jesus cura, ouvir que Jesus liberta e ouvir também que Jesus salva. Então a palavra tem esse poder. E qual palavra, pastor, nos dias de hoje tem poder? A Bíblia, gente. A Bíblia Sagrada, ela tem poder. A Bíblia Sagrada, ela tem poder. Quer dizer que quando você ouve e você acredita, sai poder da palavra. Quando você ouve e acredita, o Espírito Santo de Deus se aproxima de você. Quando você ouve e acredita e você invoca o nome de Jesus, o milagre acontece sobre você. É notório o poder de Deus. Então aqui eu estou mostrando para você sobre uma visão, uma revelação que Daniel teve. E olha tudo o que aconteceu sobre Daniel. Daniel, quando a visão veio, ele caiu duro, como ele caiu morto, sem vida. Sem vida. Foi tão forte que o anjo teve que tocar nele para ele ficar de joelho. Ele teve que ficar de joelho porque o anjo tocou nele. Quer dizer, se não fosse o anjo, ele não conseguiria ficar de pé. Ele não conseguiria. Ele ficou de pé porque o anjo falou para ele: fique de pé, Daniel. E ele ficou. Não seja enganado, gente. Olha o que diz a Bíblia, olha isso, vou ler mais. Versículo 12, continuando. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, desde o primeiro dia que Daniel ele se propôs, né, a buscar a Deus, a Bíblia fala que o anjo veio para trazer para Daniel a resposta que ele queria. É por isso que nós estamos nesse projeto de 21 dias. Porque eu creio que Deus vai trazer resposta para você. Deus vai trazer conforto para a sua alma. Deus vai trazer libertação para a sua família. Deus vai salvar você e todos aqueles que você ama. Porque essa é a minha fé. A minha fé, quando nós fazemos a oração com um copo com água, vai ter um anjo do seu lado. E esse anjo que vai ser enviado, o próprio Deus vai enviar para que a sua vida possa mudar dali para frente. Para que ela não venha a ser mais igual. Para que ela não venha a ser a mesma coisa. E olha o que diz a Bíblia, continuando. Versículo 13. Mas o príncipe do reinado da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Olha que forte. A Bíblia diz que Daniel estava passando por uma situação o qual o inimigo que estava enfrentando ele estava resistindo. E a Bíblia fala que esse inimigo resistiu durante 21 dias. Mas quando esses 21 dias se passaram, Deus mandou esse anjo. E esse anjo garantiu para Daniel a vitória que ele precisava. Como eu creio que Deus está enviando essa resposta para cada um de nós. Porque o mal, ele resistiu até o dia de hoje. Mas ele não vai resistir mais. Porque Deus está removendo da sua vida. Deus está removendo da sua vida aquilo que te traz
a humilhação, aquilo que tem trazido a miséria, aquilo que tem trazido as doenças, aquilo que tem trazido as dores, aquilo que tem trazido o cansaço, a dúvida, Deus vai remover. Lembre, escuta o que eu estou dizendo para você, é o que está escrito na Bíblia. O problema, o mal que você está enfrentando, ele resistiu até o dia de hoje. Não é que ele não saiu, ele resistiu. Ele resistiu. Mas ele resistiu até agora. Porque hoje ele está saindo da sua vida em nome de Jesus Cristo. Ele está saindo, gente. Creia no que você está ouvindo. Creia na palavra de Deus. Tenha certeza. Porque hoje Deus está mudando a vida de muita gente através dessa mensagem. Para você entender, gente, são 21 dias, pessoal. São 21 dias. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, é fácil fazer 21 dias de jejum? É só você tentar. Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas eu sei que Deus vai honrar minha fé. Eu sei que Deus vai abençoar a sua vida. Eu sei que Deus vai trazer respostas para você. Como Daniel foi vitorioso, você será vitorioso. Você será vitoriosa. Nós seremos vitoriosos. Porque Deus garante a nossa vitória. Você crê nessa mensagem? Você crê que Deus vai trazer vitória para a sua vida? A mensagem não acabou, não. Mas você crê que Deus vai trazer vitória para você hoje? Porque o mal que resistia cai por terra agora sobre a sua vida. O mal que estava resistindo cai por terra hoje. Então eu quero que você determine aqui, ó. A minha vitória chegou em nome de Jesus. Pode determinar. A mensagem não acabou, não. Mas eu quero que você determine. A minha vitória chegou hoje em nome de Jesus. Chegou hoje, gente. Deus está mudando a vida de muita gente aqui hoje. Muita gente aqui hoje. Olha o que diz a Bíblia continuando a mensagem. Olha isso. Olha que poderoso. Versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão que Deus deu para Daniel, que está escrito aqui, ó. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. O anjo falando para Daniel. A visão que eu estou te dando aqui, Daniel, não é para agora, não. É para dias distantes ainda. E olha mais. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou o lábio. Então passei a falar e disse, aquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão, olha Daniel falando, meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Agora olha Daniel dizendo, para você entender das visões de hoje e a revelação de hoje. Quando Daniel ele teve a visão, a revelação de Deus, ele ficou tão fraco que ele caiu como morto. Ele só se levantou porque o anjo tocou nele e colocou ele ajoelhado. Ele só se levantou porque o anjo falou, levanta. E quando ele levantou tremendo. E quando ele levantou, ele disse, não temas, homem muito amado. Não temas. A Bíblia diz que a visão era tão poderosa que Daniel ele não podia falar. Não podia falar. E quando Daniel falou, ele disse, por causa da visão que o Senhor está me dando, sobreveio primeiro o meu corpo inteiro dores. E já não sobrou mais força em mim. Não tem força mais. Então Daniel estava sem nenhuma força. E Daniel estava cheio de dores por causa da visão, gente. Então você consegue reparar a diferença entre a visão de antes e a visão de hoje? Hoje o povo tem visão rindo. Hoje o povo tem visão rindo. A visão que Daniel teve foi algo tão extraordinário, era de Deus, que ele ficou fraco, gente. A visão que Deus deu para Daniel foi tão poderoso que um homem estava em consagração durante 21 dias. Ele não podia falar porque não era dado para ele aquela oportunidade, mas foi dada a oportunidade quando aquele homem tocou na boca dele. E quando aquele homem tocou na boca dele, ele teve a oportunidade para falar. E a primeira coisa que saiu da boca de Daniel foi isso. Meu Senhor, já não sobrou mais força em mim. E por causa da visão, o meu corpo está todo cheio de dores. Por causa da visão, gente. Da visão. Então, visão, gente, revelação é algo muito poderoso. É tanto que vem de Deus, né? É de Deus.
E pastor, como que eu sei de Deus? É quando se cumpre. Quando se cumpre, você sabe que é de Deus. É por isso que eu peço para você não acreditar nesse ou naquele. Eu peço para vocês acreditar na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia de Deus, a palavra de Deus, ela não cai por terra, gente. O que está na Bíblia já aconteceu. O que está na Bíblia está acontecendo. E o que está na Bíblia ainda vai acontecer. Então aqui tem a visão de Deus. Aqui tem a direção de Deus. Aqui tem a revelação de Deus. Aqui na Bíblia tem. E continuando, olha isso para você entender mais. Olha isso. Versículo 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Isso aqui é Daniel falando. Nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Então, quando o homem tocou na boca de Daniel, Daniel falou, olha, não sobrou mais fôlego em mim. Eu estou muito fraco. Então, quando ele falou, novamente, aquele semelhante ao filho do homem tocou nele. E assim ele ficou fortalecido. Então, olha a visão, gente. Olha o nível desse propósito. E eu estou falando para você aqui de um homem chamado Daniel, tá? Um homem que se consagrou durante 3 semanas. E mesmo se consagrando durante 3 semanas, ele teve todo esse processo. Todo ele. Então, visão não é algo que a pessoa, olha, eu dormi e acordei. Não é assim não, gente. Visão é algo muito extraordinário. Visão tem propósito. Visão, ele tem um projeto, ele tem um propósito. Então, o propósito ele tem que acontecer. Porque o propósito de Deus é assim, ele vem para acontecer na vida de uma pessoa. E aqui Deus está falando para você o que é revelação. Existe a revelação de Deus e existe a revelação de homens. Que o homem, ele usa o nome de Deus para falar que vai acontecer isso, 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 e não acontece nada. Então, isso são pessoas que falam do nome de Deus para se sobressair ou então para tentar chamar a atenção dos outros. Escuta isso. Mas o que Deus está dizendo para você aqui é para você entender. E assim você decidir o que é certo e o que é errado. Eu estou mostrando para você que uma pessoa que teve uma visão. Aí você vai colocar em lado. Você vai colocar a visão de Daniel e a visão de outras pessoas. E você vai entender se o que é verdade e o que é mentira. Você vai decidir isso. Por aquilo que você está ouvindo na Bíblia. E olha o que diz mais. Continuando. Versículo 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um filho do homem e me fortaleceu. 19. E disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte. E de novo, sê forte. 2 vezes. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então veja que quando aquele semelhante ao filho do homem tocou, ele disse, seja forte. E Daniel falou, na hora que ele disse, seja forte, eu estive forte. Eu me encontrei fortalecido, porque ele determinou força para mim. E eu só tive força porque ele determinou força. Hoje eu creio que, em nome de Jesus, a mesma palavra que Daniel ouviu, quando aquele anjo disse, naquele semelhante ao homem, disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, seja forte. Seja forte. E quando o anjo determinou, Daniel ficou fortalecido. E hoje, eu creio que essa força está vindo sobre você. Eu creio que essa unção está vindo sobre a sua vida. E Deus está te dando força. Deus está te entregando aquilo que você precisa. Deus está te entregando a resposta. E entenda, tudo é possível ao que crê, gente. Tudo é possível ao que crê. Creia no nome de Jesus Cristo, porque Ele tem poder para fazer todas as coisas sobre a sua vida. Então hoje, eu estou mostrando para você aqui
Depois você vai ler o capítulo 10, no versículo 1 até o versículo 9, que é uma mensagem antes. E você vai ver que Daniel fez um propósito de 3 semanas, que dá 21 dias. 21 dias. E quando o propósito de 21 dias dele terminou, 21 dias dele terminou, a Bíblia diz que ele recebeu a vitória. Hoje eu estou no dia 21 do propósito de jejum. E eu creio que Deus está enviando para você essa vitória. Deus está enviando para você essa vitória. Glória a Deus, gente. Então recebe. Porque hoje Deus está te entregando força. Ele está te entregando paz. E Ele está dizendo para você, não temas. Não temas. Porque Ele está te entregando a força e Ele está te entregando a paz. Tudo o que você precisa, Deus está te entregando nesta noite através desta live. Glória a Deus, gente. Se você recebe essa mensagem, digita nos comentários eu recebo. Igual o irmão Geraldo acabou de determinar ali, ó. Determina nos comentários, eu recebo.